dia, meu nome é Isabela Gontijo, eu sou professora de filosofia da Nova Acrópole e hoje nós escolhemos o tema para falar sobre a procrastinação. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu queria comentar a respeito de um trecho de um livro chamado A Guerra da Arte, de um autor norte-americano de romance chamado Steven Pressfield. E ele fala que para todas as pessoas mais experientes, os escritores experientes, o difícil não é escrever, o difícil é sentar para começar a escrever, porque existe uma forma de resistência antes de começar a fazer o trabalho. Bom, eu acredito que para todos vocês já devem ter passado por algum momento, né? De, por exemplo, tem que fazer um trabalho, e aí enrola, tem que entregar esse trabalho, por exemplo, na segunda. E vai deixando. Quando chega no fim de semana ou então no domingo, entra aquele desespero e senta para fazer e começa a trabalhar e dá aquela sensação de desalento, né, de tristeza. Porque você sente que aquele trabalho é tão interessante, afinal de contas é uma coisa, se for algo que você escolher, é uma coisa tão interessante, tão rica e você vai ter que fazer de qualquer jeito, mas que por causa da tua enrolação não vai sair tão bom assim. Bom, e o nome disso é procrastinação. Então, hoje eu vou falar para vocês rapidamente sobre o que é procrastinação, quais são os seus efeitos, as suas causas e como aqui é filosofia, depois a gente vai filosofar, nós vamos realmente aprofundar no assunto, tá bom? Bom, procrastinação, ela está ligada à preguiça, é uma forma de preguiça. Só que é uma preguiça onde você deixa para fazer as coisas amanhã. Existe aquela preguiça simples, quando é uma coisa menos importante, que você simplesmente fala, não quero fazer, deixa isso, eu não vou mais fazer mais. Mas quando é uma coisa importante, que você tem algum valor por trás daquilo, você tem até vergonha de assumir para você que você não quer fazer. Então você inventa uma mentira para você mesmo, que é o quê? Não é que eu não vou fazer, eu vou fazer, só que só amanhã. Então esse procrastinar é colocar para amanhã, uma desculpa que você dá para você mesmo para esconder essa preguiça. E o problema que vai surgir disso vão ser vários. O primeiro deles, mais comum, todo mundo percebe, é o estresse. Quem tem hábito de procrastinar está sempre estressado. Um outro problema também é que a pessoa ela fica muito ansiosa, né? Ela começa a ficar triste consigo mesmo, ela fica se sentindo culpada, ela nunca está tranquila, bem com ela mesma. Vai ter um outro problema também. Ela vai ficar envergonhada diante dos demais. Aí você pensa assim, mas eu não me importo com ninguém. Tá bom. Você pode até dizer isso em alguns momentos e tem pessoas que até conseguem fazer isso, mas eu acredito que não é a maioria dos casos. Geralmente, quando a gente pensa a respeito disso, de que eu não tenho que me importar com a opinião dos outros, mas no fundo a gente está escondendo uma realidade, é que na vida, mesmo que a gente queira ser independente, fazer as nossas próprias coisas, nós todos estamos ligados com muitas pessoas, porque o mundo é um só e nós todos estamos conectados, nós temos laços. Então tudo que a gente faz, querendo ou não, sempre vai impactar a vida de alguém e isso é normal. Então sempre que a gente procrastina alguma coisa, enrola, falha em algo, isso vai prejudicar outras pessoas. E se você ainda tem mais preocupação com a sua autoimagem, isso vai gerar ainda mais ansiedade e mais sensação de culpa, certo? Então essa procrastinação, além desses efeitos psicológicos e você mesmo, a sua vida vai ficar pior, também acaba prejudicando as nossas ações e a nossa eficiência na vida cai demais. Tá? Então estão sentindo a situação na vida piorando pela procrastinação? Bom, então vamos agora trabalhar nas causas, certo? Bom, a primeira causa da procrastinação é a própria preguiça, né? Aquela tendência a querer fazer tudo da forma mais cômoda e mais fácil, a gente não gostar muito desse desafio de ir além.
Um outro problema é a ansiedade. A ansiedade é às vezes aquela pessoa que corre tanto, é tão agoniada, que ela está sempre mais preocupada com aquele susto, aquela coisa que surge naquele momento e que ela tem que fazer. E ela acaba deixando de lado as coisas que são mais importantes. E ela vai deixando depois, porque ela está sempre correndo atrás daquelas coisas imediatas que ela se lembra. E aliás, eu queria até comentar um elemento que acontece aí. Existe um recurso dentro da gente, psicológico, que é assim: quando eu tenho uma coisa importante para fazer, e eu sei que é importante, então seria meio imoral eu fingir que eu não dou valor e vou deixar para depois. Então o que eu faço? Eu me lembro de surpresa de alguma coisa urgentíssima. Eu tenho que colocar as roupas para lavar, porque senão minha vida não vai dar certo. E aí, com essa desculpa dessa coisa urgentíssima, eu vou deixando as coisas um pouquinho para depois. Então, esse elemento também é uma chave de armadilha que a gente prepara para nós mesmos. Bom, outros problemas também, outras causas da procrastinação. Outra é o perfeccionismo. Eu sei que isso não é tão comum, tem gente que acha chique, né, ser perfeccionista, porém, mas o perfeccionista é aquela pessoa que ela só aceita fazer as coisas quando está tudo, absolutamente tudo, de acordo com o que ela considera ideal para realizar a ação. Isso significa que ela nunca vai fazer aquilo que ela se planejou. Logo, o perfeccionista ele tem uma forte tendência a procrastinar, certo? Bom, e uma outra causa também, que talvez seja uma das mais comuns, é a nossa desorganização. A gente acaba fazendo as coisas de forma atropelada e sempre tem alguma coisa no meio da outra, e algumas dessas coisas a gente acaba deixando realmente para depois. Depois dessa enxurrada de causas, e espero que todos estejam se identificando bastante, eu vou colocar uma causa que não é tão perceptível por nós, mas que é a causa, o prazer do último minuto. Esse termo tem um texto do fundador de Nova Acrópole, que foi o professor Jorge Angeli Braga, que ele fala que quando a gente deixa para fazer as coisas no último minuto, ou seja, procrastina, naquele último instante você dá tudo de si e vem aquela carga de adrenalina no sangue e você fica atento, desenvolve tudo muito rápido, e aí na hora que você entrega a tua tarefa tem aquela sensação de vitória, aquele prazer, e ainda vem na mente aquela vozinha falando para ti: nossa, que beleza, você fez menos que todo mundo e ainda conseguiu entregar. É o tipo da desculpa do medíocre. Só que essa sensação é tão boa que você vai gerando um hábito com ela, porque como você sempre consegue fazer no final das contas, você da próxima vez já se engana. Mais uma forma de se enganar. E não, mas quando chegar mais perto eu dou aquele gás e consigo entregar a minha tarefa. Isso vai ter um problema. Vai ter coisas, e geralmente as mais importantes, porque elas são as mais complexas, que nós não vamos conseguir entregar, por mais que você tenha essa energia do momento final. E isso vai te frustrar. E não vai ser uma vez que você vai falhar, vai ser muitas vezes você vai ter essa falha. Então é importante você perceber isso, porque esse tipo de sensação gera em nós não só um hábito, mas vai gerando um vício mesmo. Você necessita daquela sensação para poder conseguir realizar as suas coisas. E o efeito de todo esse conjunto de causas, o efeito mais chato, o pior, além de estresse, ansiedade e tudo mais, é que com as repetidas falhas, vai chegar uma hora que você vai perder a fé em você mesmo. Você não acredita mais em você. E isso é grave. Sabe por quê? Você se planeja,
quando você está tranquilo, naquela hora que você está organizando o seu tempo, que você recebeu as datas das suas entregas de trabalho, de alguma tarefa. Então você tem uma noção de quando você deveria começar, o tamanho do que você tem que fazer. Então você se programa e você se planeja para realmente concretizar aquela ideia. Só que você se frustra, é como se você falhasse com você mesmo, por causa de não ter conseguido eficiência, não conseguiu realizar a tarefa. E aí você vai fazendo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega um momento em que você não confia mais em você mesmo, porque você se sente uma pessoa incapaz, uma pessoa impotente diante da vida. E não vai ser mais só em relação a tarefas. Qualquer coisa que a vida te traz, qualquer problema, qualquer novidade que você vai ter que aprender coisas novas, você de antemão, de início, você já sente que você não é capaz de ter mais aquele desafio cumprido. E isso é muito triste. Vamos agora, diante disso, entender o que é que eu preciso fazer para conseguir vencer todas essas adversidades, tá? Uma delas, mais simples, é você se planejar, aprender a se planejar, certo? Outra também é você aprender a hierarquizar as suas tarefas. Então, você saber, de preferência, anotando em algum lugar. Porque na cabeça a gente fica muito subjetivo, é tudo muito vago. É preferível colocar no papel todas as tarefas e você priorizar. Essa é mais importante do que essa, etc. Eu sei que tem muita gente que não gosta de planejar. E existe uma causa para isso que pode ser a sua situação. Quando a gente planeja, a gente tem um choque de realidade de tudo que eu ainda não consegui fazer e todos os desafios que eu vou ter que conseguir enfrentar. E às vezes, por medo de olhar para a realidade, a gente faz que nem a Emma, a gente enfia a cabeça debaixo da terra. A gente prefere não planejar e ter que lidar com as coisas com o prazer do último minuto do que planejar e ser eficiente e lidar com a realidade. Então é importante ver se você não está caindo nessa artimanha também da sua mente, certo? Bom, uma outra coisa também que você pode treinar é o agir imediatamente, né? De você saber que você tem que fazer e se prontificar a fazer. Ou seja, desenvolver a sua vontade, desenvolver a vontade, que é uma coisa que é pouco utilizada por nós, por incrível que pareça, mas é um dos fatores mais úteis para a gente conseguir vencer a procrastinação. Agora é a hora que eu falei que a gente ia filosofar um pouco, que é importante. Todas essas atividades que a gente pode realizar para poder vencer a procrastinação, elas são úteis e elas são eficientes. Mas para a gente romper um hábito, que é uma coisa que a gente acumula com muito tempo, que a gente vai guardando, é preciso de uma energia muito intensa para conseguir romper essa forma de vida que a gente construiu até então. Então, para a gente romper o hábito, a gente precisa de um motor, de uma força maior do que aquela que gerou o hábito. E aí é que está o elemento filosófico, certo? Por que eu estou falando filosófico? Porque existem vários pensamentos coletivos que estão baseados em ideias comuns que acabam nos enganando, que tem mais a ver com medos, com hábitos sociais sem sentido, coisas que em algum momento foram válidas e hoje não são mais. E a filosofia é um recurso que a gente tem para poder entender, para ver se aquela forma de pensar a nossa vida realmente tem sentido. Isso por quê? Porque filosofia, a palavra filosofia indica já pra gente que filosofia significa amor à sabedoria ou busca da verdade. É como se o filósofo, e a gente entende, pelo menos em Acrópole, que todo ser humano por natureza é filósofo porque ele tem esse amor por saber. Todos nós gostamos de entender o verdadeiro porquê.
E se tem algo que está errado na nossa vida, que não está harmônico, que não está gerando um crescimento, nem de mim, nem do mundo que eu participo, significa que tem alguma coisa que está equivocada, que está torta no nosso pensamento ou na nossa ação. E a gente precisa achar essa causa. Porque se essa ideia ou essa ação está errada, lá na origem ela vai acabar fazendo malefícios para muitas coisas na nossa vida. Então vamos procurar a nossa origem da procrastinação, mas de uma forma mais profunda. Ou a origem dessa nosso desejo de realizar as coisas no último minuto, só que na sua causa mais profunda. Bom, existe uma forma de entender que é procurar as causas nas ideias. Por quê? Porque as ideias estão sempre por trás das nossas ações. Afinal de contas, se nós estamos aqui, é porque em algum momento você teve a ideia de assistir esse vídeo e só aí é que você clicou para poder assistir. Então não é uma coisa que o corpo fez e depois você, oh meu Deus, é verdade, eu estou assistindo uma palestra de procrastinação. Então teve uma ideia, você recebeu uma mensagem, deu um play, enfim, você primeiro tem uma ideia, depois vem a ação. E existem mentalidades na nossa sociedade que regem a nossa forma de agir coletivamente. Primeira ideia, que está relacionada à procrastinação. Uma ideia de que a vida é toda motivada pelas emoções. O sentido da vida é viver muitas emoções. E o problema é que a gente é estimulado a sempre viver emoções a todo custo. Só que isso vai precisando de uma manutenção e um acréscimo de emoção, porque uma emoção que você sentia quando você era pequenininho com 3 anos, depois com 5 anos não tem mais graça, então você precisa de uma emoção mais intensa, e mais intensa, e mais intensa. Então você passa uma vida com muita euforia, com todas as situações da vida só fazem sentido para você se tiver uma emoção muito forte. Ao ponto de que se em algum momento você tiver aquela hora da solidão, onde você está só consigo mesmo, você começa a refletir a respeito do rumo das coisas na sua vida, aquela ausência de emoção naquele momento vai te dar uma angústia tão grande que você vai perder a oportunidade de conhecer a você mesmo. Então, esse vício em emoções, ele tem gerado alguns males na nossa vida. E o gatilho disso é que a gente vive ou para buscar prazer ou para fugir da dor, porque são os dois polos da emoção, certo? E o fugir da dor também está muito associado com o medo. Outro dia, vendo algumas palestras na internet mesmo, palestras de vendas, muitas pessoas falam, não, se você quer que as pessoas queiram o seu produto, o seu serviço, você tem que usar os gatilhos dela, que oferecer o que ela deseja, ou seja, o que dá prazer, ou mostrar para ela que se ela não fizer, ela vai sofrer muito. Fuga da dor, medo. Acontece que esses dois recursos, eles não são os únicos que existem na nossa vida. E eles estão muito associados a um aspecto apenas da nossa forma de vida. Só que isso eu vou comentar daqui a pouco. Bom, uma outra mentalidade que a gente tem, que está dentro da nossa vida e que tem muito baseia muito a nossa procrastinação, é a busca pela passividade. A passividade como um fundamento importante da nossa vida. Por exemplo, qual é o sonho dourado das pessoas? Eu quero ganhar na Mega Sena. E o que você vai fazer no dia seguinte que você ganhar a Mega Sena? Não trabalhar. Ou então, viajar pelo mundo gastando tudo, porque eu ganhei o grande prêmio. Ou, por exemplo, se eu me aposentei, agora sim eu vou poder curtir a vida. A gente associou que a vida é boa quando você tem muito ganho e pouco gasto. De preferência, se você não precisar agir em nada e puder ganhar todos os benefícios, melhor ainda. Só que essa mentalidade, ela é antinatural.
não é normal, porque a natureza toda age e tem consequências. Então existe uma relação que até Newton dizia, só que ele falava no plano físico. Se eu me movo, se eu empurro o chão empurra ao meu pé no sentido contrário. A vida é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente age, isso vai gerar uma reação, uma consequência. E eu achar que eu não fazer nada e ganhar o benefício é normal, significa que eu não estou entendendo uma lei básica da vida. Que para tudo que tem uma reação foi gerado por uma causa. E se eu não estou gerando essa causa, sabe o que significa? Que tem outra pessoa que está gerando por você. E você vai colher os benefícios que ela gerou. E ela vai ficar sem os benefícios. Parem e pensem a respeito disso, porque boa parte dos conflitos mundiais que nós temos hoje em dia, de injustiça entre grupos, tem a ver com essa mentalidade. Portanto, a gente precisa aprender a ver esses grandes pensamentos coletivos que a gente pensa que não tem problema algum, que são absolutamente inocentes e perceber que eles têm gerado grandes males para a nossa humanidade. Ok? Bom, na verdade, nós somos muito envolvidos por muitas formas de pensar que são coletivas, adquiridas por hábitos da sociedade, da família, da nossa cultura. E o grande problema é que nós sempre achamos que nós somos livres, que nós somos autênticos, mas esses hábitos, eles crescem conosco de uma forma tal que a gente não percebe que eles vieram de fora. Vou contar uma historinha para vocês. Um filho de um amigo meu, quando ele nasceu, o pai e os tios são todos flamenguistas. Logo, o que eles deram de presente para o menininho? Tudo de Flamengo. Era toalhinha de Flamengo, roupinha de Flamengo, touquinha de Flamengo. E aí ele foi crescendo, o primeiro presente foi uma bola do Flamengo. E aí um outro dia, perguntando para ele já tinha uns 7 anos, né? A gente perguntou, sim, por que você é flamenguista? E o que ele responde? Não sei, eu nasci assim. Repare que nós somos a mesma coisa, nós às vezes agimos como uma criança. As coisas que nós estamos habituados a fazer desde cedo, apesar de terem vindo de fora para dentro, nós identificamos como se fossem coisas nossas, próprias, inatas, autênticas. E se em algum momento alguém questiona isso, parece que é alguém que está querendo tirar a minha identidade. E por isso é que é importante nós nos conhecermos muito bem, conhecer tudo o que existe dentro de nós, todos os nossos motores. E daí que eu queria colocar para vocês que essa busca do prazer e a fuga da dor, sim, é um dos grandes motores da humanidade, mas ele não é o único, existem outros tipos de motores. Por exemplo, vamos dizer que você está na sua casa, na tranquilidade do seu lar, naquele momento de relaxamento, manda uma mensagem, seu melhor amigo, chorando, falando que a mãe dele sofreu um acidente, está internado, ele está sozinho. Na mesma hora, se você realmente ama esse amigo, o que você faz? Levanta e fala, eu vou lá contigo. Aí eu te pergunto, isso é fuga da dor? Que prazer que você vai ter indo lá? É agradável ver o seu amigo triste, a mãe dele acidentada? Não. E por que você faz isso? Outro exemplo, diante de alguma história, de uma notícia, de uma injustiça, isso te dói, não dói? Pois é. Isso te traz prazer? Ou você também está pensando só no benefício próprio seu? O que você vai ganhar com isso se aquela pessoa foi injustiçada? Não, se aquilo te dói, é porque tem algo dentro de você que está para além do prazer e do benefício próprio. Ou às vezes nem precisa ser numa situação ruim, pode ser numa situação boa. Você olha uma pessoa que é uma pessoa dinâmica, inteligente, que consegue realizar muitas coisas na vida, mas sempre procura manter aquela serenidade. Consegue aconselhar as pessoas que estão ao lado dela de uma forma que gere harmonia, que gere união. Aquela pessoa inspiradora mesmo. Quase que um sábio que você olha e fala, nossa, eu queria tanto poder ser que nem ele. Eu queria tanto poder ser essa pessoa
que é uma pessoa ativa, mas ao mesmo tempo serena e que não está só pensando em si mesma, mas consegue unir todas as pessoas ao redor dela? Pois é. Aí você pensa só, mas isso traz prazer. Mas eu digo, à custa de quê? Será que essa pessoa vai ter menos problema na vida do que a pessoa que é egoísta, que está pensando só nos pequenos probleminhas dela? Porque ela cuida dela e ela cuida de muito mais gente, os problemas dela são muito maiores. Então também não tem um benefício em forma de prazer. Pelo menos não nesse prazer das sensações. E aí é que está a questão. Repara, esses exemplos mostram pra gente que a gente tem uma outra dimensão. Uma dimensão onde nós nos realizamos e nós ficamos felizes, inclusive sentimos prazer, mas é um outro tipo de prazer. É um prazer mais amplo. E quanto a isso, eu vou mostrar 2 casos de filosofia que falam sobre esse assunto. Um é muito falado aqui na Acrópole, é a filosofia indiana no livro O Bhagavad Gita. Esse livro conta através de uma forma de mitologia com personagens simbólicos, mas no fundo ele está falando a respeito de uma luta interna que nós temos. Lutas de interesses internos, as nossas forças internas degladiando. Por um lado, nós temos essas forças da comodidade, o que é mais simples, mais fácil para mim, o que eu já estou habituado e que resiste a todo tipo de crescimento. É esse lado nosso que tem essa busca do prazer e a fuga da dor. Lá no livro é chamado de Kuravas ou Kurus. No outro lado, tem um outro exército dentro de nós, que são as nossas forças que gostam de superar os desafios, que não pensam só em si mesmos, que diante da injustiça querem trazer a justiça, que querem o bem das pessoas próximas, que querem o bem da humanidade, que nos emociona diante de um ato de bondade. Então essas forças, no livro é chamado de Pandavas, mas repara que elas todo o tempo no nosso dia elas estão lutando dentro de nós. Então existem sim forças diferentes, uma força que está ligada ao passado, aquilo que para nós é mais fácil de fazer, e uma força ligada ao crescimento, portanto ao futuro, as coisas que nós ainda temos que construir. Platão, ele tem um mito que chama o mito da parelha alada, que ele conta esse mito também no livro O Banquete. E ele fala que a nossa alma tem 2 cavalos. Um cavalo, os 2 são alados, mas a asa está funcionando perfeitamente, então ele consegue ir para o céu. Só que o outro está com a asa quebrada, então ele não consegue voar, ele fica sempre puxando o cavalo que voa para baixo. É a mesma coisa, repara? A gente tem uma força que nos puxa para o comodismo, para baixo, para a inércia de não fazer nada, e um outro que é esse ímpeto de crescimento, de ir para o céu, para o mais amplo. Essas 2 forças existem dentro de nós. Só que essa primeira da inércia sempre busca o mais fácil. E a outra é o mais difícil. Então, na hora que as 2 se juntam, se a gente não fica atento, qual é a que vai vencer? A força da passividade e do comodismo, porque ela é mais fácil. A professora que é diretora internacional de Acrópole, professora Délia Guzmán, ela tem uma frase muito interessante que diz assim: fácil são as coisas que nós já sabemos, difícil são as coisas que nós ainda não sabemos. Portanto, na vida, se nós queremos crescer como seres humanos e nos realizar, o que é que a gente tem que buscar? Justamente o difícil. Bom, então nós temos essas 2 possibilidades. Essa força que nos puxa para baixo e a força que nos puxa para cima. E você pode se perguntar, poxa, mas eu posso escolher qualquer uma das 2. Afinal de contas, se eu quiser uma vida bem tranquila, cômoda, eu posso escolher. Eu digo, sim, você pode escolher. É uma questão tua. Porém, será que isso vai te trazer realização, felicidade? E será dessas 2 coisas, qual é a mais necessária para você como pessoa? Pense que você tem um monte de potenciais, você tem uma série de coisas que você pode realizar na vida.
que a sua vida, ela não existe apenas para nascer, crescer, envelhecer e morrer. Se você tem isso, essa visão dentro de você, talvez essa força que te eleva faça parte das tuas escolhas, certo? É uma reflexão muito comum a gente pensar que por que eu vim para esse mundo? Por que eu estou aqui? Quando eu era mais jovem, era uma das coisas que eu ficava pensando, poxa vida, eu olho para a natureza, todas as coisas têm uma função. E eu olho para mim e penso, será que a minha vida vai ser simplesmente cumprir o que a sociedade está me falando que eu tenho que cumprir? E o pior é que a gente não tem visto uma visão mais ampla do que pode ser o ser humano, ao ponto do ser humano ter gerado tantos prejuízos para o planeta, que quando a gente pensa na presença do ser humano, imediatamente a gente pensa nele piorando o mundo onde ele está presente. Então, quando eu penso uma floresta, é lindo, maravilhoso, o ser humano dentro dessa floresta vai piorá-la. Agora pense que se o ser humano existe, ele existe por um motivo, porque a natureza ela é muito econômica, ela não faz nada que não seja necessário. Aliás, economia tem a ver com oikos, eco vem de oikos, a casa, a terra, que é o nosso lar, é o mesmo radical de ecologia. Então, economia é uma característica da natureza. E você vê que tudo que existe em todos os lugares tem uma função. E quando deixa de ter uma função, ela simplesmente deixa de existir, se extingue. É como o nosso dente siso. Hoje em dia, que a nossa forma de alimentação não necessita mais dele, vai começando a não nascer e tem pessoas que nem dente siso têm. Então, se nós existimos, e aliás você pode pensar, mas vamos nos extinguir. A realidade é que nós existimos em grande quantidade, mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Então, se nós existimos, é porque nós temos uma função para cumprir e nós somos úteis. Então, a gente teria que ver uma forma de, se o ser humano existir, por exemplo, na tal da floresta, a presença dele ia fazer a floresta ser melhor e mais bela do que a ausência dele. Só que a gente não consegue conceber os potenciais de um ser humano, talvez porque a gente não entenda bem o que é um ser humano. Vou contar uma fábulazinha muito rápida, mas que explica isso de forma simples. O incêndio na floresta. Meus alunos já ouviram isso 1000 vezes, então peço paciência para os que estiverem assistindo. No incêndio na floresta, o que pode fazer a pedra? Nada. O que pode fazer as plantas? Morrem. E os animais? Fogem, tentam se proteger. E o ser humano? O ser humano pode ficar como uma pedra, não fazer nada, morrer como uma planta, fugir, se proteger como um animal, não é verdade? Mas o que mais que ele pode fazer? Ele pode apagar o incêndio. O ser humano tem uma capacidade de inteligência, de sensibilidade, que é capaz de compreender não só o que é importante para ele mesmo, mas ele consegue se colocar no lugar de todos os outros seres da natureza, das plantas, dos animais, dos outros seres humanos. E por essa capacidade de poder ir para o mais vasto, é que ele tem condição de colaborar e de ser um grande parceiro da natureza, de todo o cosmos, né? Como diz na filosofia. Então, a gente precisa perceber que essa natureza humana de ir para o mais vasto, ela é própria nossa. E será que nós estamos vivendo ela pensando no que eu posso fazer para o todo e vendo a mim mesmo como parte desse todo? Ou se eu estou mais voltado para as minhas forças que me puxam para baixo, que no fundo, no final das contas, eu estou sempre pensando no que é mais prático para mim e para os meus queridos, onde eu penso sempre em mim antes de tudo e não penso tanto nas consequências e nos males que essa mentalidade gera para o mundo ao meu redor. Veja se essas duas forças estão atuando no nosso mundo atual e quais são as consequências dela no nosso mundo. Eu vou usar um pouquinho de Kant. Immanuel Kant era um filósofo alemão. Ele tinha uma máxima que chama máxima da universalidade, que eu vou traduzir de uma forma mais básica para cá, que é como
Todas as vezes que você quiser saber qual dessas duas forças está atuando, se é a força dos instintos, que é essa que puxa para baixo, na visão de Kant, ou a força da razão, a razão pura, que é essa que vai para o mais vasto, para o mais amplo, para a união e o bem do todo. E ele fala o seguinte, é só você pensar assim, se todas as pessoas do mundo fizessem isso ao mesmo tempo, o que aconteceria? Portanto, se todas as pessoas do mundo procrastinassem, pensassem apenas nelas mesmas e se entregassem às suas forças inferiores, deixando tudo para depois e fazendo só aquilo que fosse trazer benefício próprio, o que aconteceria com o mundo? Estão visualizando o caos? A autodestruição? Pois é. Kant dizia, isso significa que você está sendo regido pela sua parte mais restritiva, inferior do ser humano. Agora pense, se todos os seres humanos ao mesmo tempo no mundo começassem a agir pensando em ser mais justos, em trazer harmonia e união de todos, em serem compreensivos e em desenvolver não só aquilo que é mais fácil e mais prazeroso para ele, mas sim o que vai trazer um bem para o todo. Imagine se todos fizessem isso ao mesmo tempo? Pois é, olha que mundo belo seria. E esse mundo belo é regido por essas forças superiores que nos puxam para o vasto, só que são as mais difíceis, só que são as que mais a humanidade tem precisado, porque é pela falta delas que nós temos sofrido tanto. Portanto, se em algum momento você pensa ou tem um sonho de poder ser uma pessoa que vive como um ser humano útil dentro da própria natureza humana, que é útil para todos e usa a sua inteligência e sensibilidade para gerar um bem, talvez seja esse o momento de você usar isso como motor para a sua vida. Entende? Como eu falei lá no início, para a gente romper um hábito, a gente não precisa de uma força superior. Eu considero essa talvez seja das maiores forças superiores que uma pessoa pode ter. E você pensa assim, mas o que isso tem a ver com eu não entregar um trabalho? E aí está um outro equívoco, uma outra ignorância nossa, que é a respeito do entendimento do futuro. Muitas vezes a gente sonha um futuro, mas não entende a natureza do que é o futuro. E o futuro nada mais é do que o prolongamento e a ampliação do presente. Existia um filósofo romano chamado Sêneca, que ele falava justamente isso no livro sobre a brevidade da vida. Se você quer saber qual vai ser o seu futuro, é só você observar o que você está fazendo no presente e ampliar. E é isso que vai ser o seu futuro. E se você olha para isso e fica triste e decepcionado, onde é que você tem que atuar? No presente. E é justamente nessas coisas pequenas, porque são as nossas pequenas ações do dia a dia que vão gerando esse futuro que a gente sonha. Então, a procrastinação é apenas uma das nossas ações que a gente faz sendo guiado pelos nossos interesses egoístas, pela nossa passividade, o nosso vício em emoções descontroladas. Mas se nós aprendemos a desenvolver e fortalecer, usar a nossa vontade, toda a nossa vontade, pensando no que eu posso ser como ser humano, realizado, útil e ainda por cima assessorar, auxiliar a humanidade, a nossa sociedade e a natureza, daí você talvez tenha justamente o motor mais nobre para combater um dos problemas que nos atrapalham no nosso cotidiano. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Deixe aí a sua curtida, compartilhe e nos vemos aqui nos próximos vídeos da Nova Acrópole.